Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a relação entre estratégia e aprendizado organizacional. Bom, a gente já conversou um pouquinho ou muito sobre diferenças entre estratégias emergentes e deliberadas, e você já sabe muito bem como são cada uma delas, as suas características, como se formam. E logo no comecinho, dos primeiros vídeos, eu falei que a estratégia emergente ela está muito vinculada ao aprendizado organizacional. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Nós já falamos que a estratégia, ela na maioria das vezes, a estratégia emergente, na maioria das vezes, ela é criada até de uma forma inconsciente pelo gestor, por um agente dentro da organização. Alguém pode ser, né? A gente já sabe que pode ser alguém em qualquer área dessa organização. Na maioria das vezes, esse agente, inconscientemente, acaba criando uma determinada ação, um determinado procedimento, em resposta algumas vezes a uma crise, a uma mudança na organização, algum problema. E aí, então, ele cria uma determinada ação. Quando esse servidor, esse agente, após um determinado momento que ele colocou em prática essa nova ação, quando ele recebe o feedback positivo, ele já fala, deu certo, não deu, esse é o caminho, não, ainda não é bem assim, preciso fazer alguma alteração, preciso mexer aqui. E aí, esse processo em ação e reflexão faz com que criamos um aprendizado, faz com que temos um novo aprendizado, temos uma coisa nova, criamos uma coisa nova. Essa é a ideia, por exemplo, da criação do conhecimento. E quando esse agente, conforme ele vai comunicando outros colegas dentro da organização, então esses colegas juntos começam a discutir meios até, não, podemos melhorar isso é interessante, vou tentar aplicar. E aí então aplica, reflete, refaz, reflete de novo, recebe feedback positivo, faz alterações, implanta de novo. Esse processo faz com que o aprendizado organizacional vai cada vez mais crescendo. Existem várias formas de se criar aprendizado organizacional e esse está relacionado diretamente às estratégias emergentes. Então, sempre que tivermos estratégia emergente, teremos algum tipo de aprendizado. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes desse modelo de estratégia. E aí, conforme os gestores tenham consciência de que esse modelo de estratégia vai cada vez mais aumentando o aprendizado organizacional como um todo, isso vai fazendo com que mais positivos são a implementação dessas estratégias. Por isso, é super importante que os gestores da organização, todos eles, em todos os níveis organizacionais, daquele gestor de um setor pequeno, que tem 2, 3 subordinados, até o grande gestor da organização, ele precisa estar atento a essa formação de aprendizado na organização e incentivar cada vez mais que ações assim aconteçam, porque o aprendizado vai aumentando, né? E sempre vai trazer resultados positivos. Na minha opinião, não existe resultados ruins. Mesmo que é colocada uma determinada ação em prática e o feedback seja negativo, isso também é uma forma de aprendizado. Você já sabe o que não dá certo. E às vezes esse é o aprendizado mais rico, né? Essa ideia de falhar faz com que o aprendizado seja ainda mais forte, melhor e faz com que você precise refazer e cada vez mais atuar. Muitas vezes, se nós fizermos uma determinada ação e já acertar de primeira, provavelmente vai ter o aprendizado como sempre há, mas o aprendizado do fracasso, na maioria das vezes, parece ser até mais positivo.
Então, por isso que sempre tem que haver o incentivo no aprendizado, no incentivo na ação. E não ter medo de que não vai dar certo e acabar bloqueando esse processo de aprendizado. Eu particularmente acho que como gestor, seja de uma empresa pública ou uma empresa privada, ele sempre precisa incentivar que os seus funcionários ajam, né? Arrisquem, tenham uma certa autonomia para tentar, porque é a partir dessas ações que o aprendizado é criado. Eu já falei uma vez para vocês e espero que a gente tenha muitos outros vídeos para falar sobre aprendizado organizacional, que é uma coisa que eu gosto bastante. E no meu primeiro ano do mestrado eu me dediquei muito estudando sobre o aprendizado organizacional. Então eu espero poder conversar sobre esse assunto em muitos outros vídeos com vocês. Mas eu, como gestora, eu tenho uma característica que é sempre incentivar a discussão do grupo. Para qualquer coisa que fazemos no setor do qual, né, eu estou como gestora, eu sempre incentivo que todos participam da discussão sobre os procedimentos que vão ser adotados, por exemplo. As ações que vão acontecer, como é que nós vamos nos preparar, por exemplo, para uma ação de fiscalização, uma correição. Eu gosto muito de discutir com todos os funcionários como tudo vai acontecer. Por quê? Primeiro, eu entendo que uma mente, ou melhor, que muitas mentes vão pensar melhor do que uma só. E mesmo para os servidores com pouco tempo de casa, eles já têm um aprendizado, eles já têm uma experiência da própria organização e certamente ele tem uma experiência fora dessa organização e tudo sempre vai enriquecer a nossa discussão. Então eu gosto muito de conversar com todos, porque às vezes, se é uma única pessoa que analisa um determinado procedimento, por exemplo, ele só tem uma determinada perspectiva sobre esse procedimento. Quando você traz outras pessoas para discutir, vai ficando mais rico essa conversa e as chances de terem melhores resultados tenderão a ser maior. Porque nós temos várias experiências sendo consideradas, né? Vários conhecimentos. E aí, a gente vai poder conversar mais sobre isso, mas o conceito de criação e compartilhamento de conhecimento está justamente nesse aspecto. Várias pessoas que compartilham o seu conhecimento vão chegar a criar um conhecimento novo. E isso sempre vai ser positivo para a organização, sempre vai ser positivo. Por isso que eu sempre vou incentivar que gestores de qualquer lugar sempre conversem com seus funcionários com uma certa frequência. Incentive eles a fazerem as mudanças, em agirem, né? em de fato não terem medo de tentar. Eu acho assim, quanto mais você preparar o seu funcionário, aquele que é o seu subordinado, quanto mais você preparar ele compartilhando o seu conhecimento com ele, mais ele vai estar preparado para tomar decisões em momentos que serão críticos. Porque nem sempre você, gestor, vai estar perto para controlar tudo, para analisar tudo, para tomar todas as decisões. Então é importante que você prepare os funcionários. Eu, antes de entrar para o serviço público, mesmo eu já estando muito tempo, eu trabalhei numa multinacional. E apesar de ter sido um grande choque, mas tem uma coisa que eu trouxe comigo, que a minha chefe lá da multinacional uma vez falou várias vezes, que eu acho isso como um princípio até do meu modelo de gestão. E eu falo isso sempre para as pessoas que trabalham comigo. Eu quero ter o direito de morrer tranquilamente, porque eu vou ter certeza que eu consegui passar todo ou o máximo de conhecimento que eu tenho para aqueles que trabalham comigo. E eles vão estar prontos sim para tomar todas as decisões. Vão até estar prontos para me substituírem com muito mais sucesso. Eu, de fato, trabalho para que cada vez os meus funcionários sejam melhores do que eu sou. E eu só tenho benefícios com isso, eu só tenho bons resultados. E, de fato, eles são melhores. E eu tenho super orgulho. E eu acho que é esse processo de aprendizado é que faz com que cada vez o nosso trabalho seja melhor. E para a estratégia, é justamente essa ação de compartilhar o conhecimento entre todos os autores
todos os agentes que trabalham nessa organização, seja dentro dos setores, sejam entre setores, seja entre níveis da organização, é que vai fazer com que esse aprendizado seja cada vez maior e de mais qualidade. Claro, existem desafios. Toda organização vai encontrar desafios para que um dia de fato seja considerada uma organização de aprendizagem. Mas toda e qualquer organização tem meios para poder fazer isso de uma forma positiva. Bom, importante é preparar os gestores para que eles sejam abertos ao processo de aprendizado. Como funciona? Quando uma determinada ação começar a despontar, esse gestor tem que ficar atento para incentivar esse processo. Então, o gestor tem que estar aberto ao processo de aprendizado e dar todo o espaço necessário para que esses agentes com novas ideias possam vir atuar. Eu já dei um exemplo aqui e vou dizer, e eu tenho certeza que isso acontece demais. Logo quando eu entrei, foi difícil para mim me acostumar a sair de uma multinacional, eu estava na universidade, para entrar para o serviço público. E eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei muito de dar ideias, meu cérebro fica girando qualquer coisa que eu faço. Eu sempre questiono, mas por que eu estou fazendo isso? E se eu não tenho as respostas, eu pergunto para o meu gestor, mas por que eu estou fazendo isso? Eu até sou um pouco difícil nesse sentido, porque eu preciso entender os motivos. E a partir desse processo que eu vou tendo ideias de cada vez melhorar o processo. Não só para eu trabalhar menos, para que eu trabalhe e dê mais resultados. E aí eu tenha tempo para fazer outras coisas. Bom, logo que eu entrei, eu fui trabalhar num setor e uma vez o juiz, que era o gestor daquela unidade, falou para mim bem claramente que eu não estava lá para ter ideias, mas apenas executar aquilo que ele estava dando ordens. Num ambiente dessa forma, não existe aprendizado organizacional. Se a única ideia que interessa é desse gestor, ele não está incentivando com que os seus outros funcionários desenvolvam. E aí isso é um modelo de uma organização que não está preparada para o aprendizado. E vão ter prejuízos. Quantas pessoas brilhantes nós não temos dentro da organização que poderiam estar ajudando para a melhoria dos procedimentos, a melhoria do serviço? Então o gestor ele precisa estar aberto. Claro que não, eu não estou falando para o gestor ser um super gestor e dar abertura para todas as minhas ideias, mas pelo menos ouvir, ouça o seu funcionário, discuta, debata. No setor onde eu trabalho hoje, eu não estou em cargo de gestão e a minha chefe, na verdade eu era gestora, eu resolvi sair e aí eu escolhi uma pessoa para ficar no meu lugar e eu tive a liberdade para poder treiná-la do jeito que eu entendia que era bom para o setor. E hoje ela tem o mesmo perfil voltado para esse processo de aprendizagem. E nós conversamos sobre tudo, ela e todos os outros funcionários. A gente discute todos os procedimentos. E a cada ideia que aparece, porque todos nós temos uma carga imensa de conhecimento. Temos uma carga imensa de aprendizagem, de experiência, e nós podemos compartilhar. Isso é o mais legal. Vou falar aqui só rapidamente, mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar, que seria a diferença entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Bom, tudo aquilo que eu falo, de alguma forma que eu expresso, é o meu conhecimento explícito, tá? Mas existem muitos estudos que falam que aquilo que eu, você ou qualquer pessoa consegue explicitar é muito pouco. É uma porcentagem muito pequena do seu conhecimento total. Que o conhecimento todo seria um conhecimento tácito, chamado de conhecimento tácito. Esse é um conhecimento que você tem, você provavelmente não sabe que você tem, mas você consegue colocar em prática esse conhecimento, mas às vezes nem sem perceber. Às vezes na sua ação você coloca esse conhecimento em prática, mas você nem percebe que você coloca. Para ficar um pouco mais claro,
esse conceito até bem subjetivo, mas o conhecimento tácito, na maioria das vezes, ele é colocado em prática na forma da experiência. Por exemplo, digamos que você precisa resolver um problema e você teve uma ideia, mas você não sabe por que você teve a ideia, mas você sabe que aquele é o caminho. Ele está muito mais relacionado com o conhecimento tácito. Você não precisa explicar, você nem consegue muitas vezes explicar. Isso é o resultado de anos de experiência, por exemplo, fazendo uma determinada ação, estando num determinado cargo. E o seu conjunto todo que forma o seu aprendizado, que está relacionado com a cultura onde você está inserida, com os ensinamentos que você teve de casa, na escola, na universidade e tudo mais, ele vai ser essa ideia geral do que seria o conhecimento tácito. E você consegue colocar em prática. E muitas vezes você não consegue explicar. Aquilo que você explica, aquilo que você consegue verbalizar é o conhecimento explícito. Mas ele é muito pequeno perto de todo o conhecimento que você tem. Por isso que é sempre interessante a gente conseguir incentivar os funcionários a praticar. Você, gestor, é importante que você dê todas as ferramentas necessárias para esse funcionário, ensinando a tarefa, compartilhando o seu conhecimento, dando feedbacks positivos e negativos. E dessa forma você está preparando o funcionário a tomar ações. E quanto mais preparado ele tiver, mais assertivas serão essas ações. Por isso que é super importante o gestor estar preparado para isso. É assim que as organizações de aprendizagem são criadas. Às vezes a gente acha que isso está muito mais relacionado com a administração privada, mas olha para a sua organização, eu consigo verificar isso. Existem muitos locais que esse processo de aprendizado é incentivado. Claro, a organização é muito compartilhada, né? Muito compartimentalizada. Tem vários, por exemplo, varas do trabalho, vários gabinetes de desembargadores, várias turmas de segunda instância, vários setores administrativos. Então, tem muitos compartimentos e cada dessas unidades é um nicho onde você pode incentivar ou não o aprendizado. E quanto mais unidades estão sendo incentivadas a aprenderem, com o tempo, com o todo, vai sendo uma organização mais voltada para o aprendizado. Então, importante é sempre trabalhar os gestores para que eles estejam abertos a esse processo de aprendizagem. E é nesse sentido de fazer, refletir, é que nós vamos ter estratégias emergentes que vão gerar um processo de aprendizagem organizacional. Um outro modo que a organização pode incentivar o aumento do aprendizado, né, essa criação de conhecimento dentro da organização, é a partir de cursos formais. Seja incentivando os seus gestores e os funcionários de modo geral a procurarem cursos em locais, né, em escolas, em empresas que oferecem cursos, seria de uma forma externa, né, procurando esse conhecimento em um local externo. Tem organizações que possuem dentro escolas que ensinam um determinado área de conhecimento ou desenvolvem capacidades que sejam importantes para o gestor. A minha organização ela possui uma escola dentro dessa organização, mas existem escolas em todo o judiciário brasileiro, de modo geral. Cada tribunal tem a sua escola, como o CNJ tem uma escola, o TST e o CNJ e o TST juntos têm uma escola, mas existem escolas em outros locais do governo que também fazem parcerias, por exemplo, o ENAP, sempre. Isso é uma forma de incentivar o aprendizado organizacional. Mas é importante, não adianta eu dar cursos para o funcionário se eu não estou incentivando ele a compartilhar esse conhecimento com outros agentes e dar o espaço para que ele coloque esse aprendizado em prática, porque é assim que a gente vai ter estratégias emergentes. E depois, estar aberto a receber essa estratégia que está sendo desenvolvida na base da organização ou qualquer lugar da organização, para que um dia ela possa virar uma estratégia organizacional como um todo. Outro ponto aqui que eu lembrei sobre o processo de aprendizagem.
já falei da criação de compartilhar o conhecimento para criar novos conhecimentos. Uma ação que é simples, baratíssima e traz bons resultados é criar uma forma como, por exemplo, pessoas que estão no mesmo cargo, mas de setores diferentes, de se reunirem e compartilharem o conhecimento que elas têm. Reuniões semestrais, anuais, se a própria organização incentiva esse tipo de troca de conhecimento, isso vai acontecer de uma forma mais fácil. A minha organização, não posso dizer que ela ajuda nesse sentido, mas ela desenvolve cursos, ela oferece curso, então as pessoas que têm interesse em fazer aquele curso acabam conversando. Eu mesma já fui monitora de cursos oferecidos pela escola do meu tribunal e lá dentro da área de discussão as pessoas trazem a sua experiência e acaba sendo uma forma de compartilhar esse conhecimento. Mas isso não é suficiente, o ideal é trazer pessoas que estão no mesmo cargo para conversarem sobre os seus desafios, como é que eles encontram soluções para esses desafios. Isso é muito interessante. Isso sempre precisaria fazer. Só tem que tomar um cuidado, porque uma hora que esses encontros passam a ser muito rotineiros, as próprias pessoas que estão no cargo falam, eu não vou lá, o pessoal, né? Às vezes as pessoas não têm uma mente aberta de que isso sempre vai ser interessante. Eu acho que sempre vai ser positivo. Mas eu conheço pelos meus próprios colegas, mas eu não vou lá, vou perder meu tempo. Não é perda de tempo, é ganho de tempo. Mas saber dosar em quantidade é importante para mostrar o quanto isso é importante para as pessoas. Por que elas precisam ir? Fazer de uma forma um pouco organizada, como, por exemplo, um workshop. Isso é muito legal. Isso ajudaria bastante e é barato. Nós temos, por exemplo, no fórum onde eu trabalho, todos os servidores que estão em cargos de diretor, eles têm um grupo de WhatsApp e aí eles acabam conversando. Acaba sendo um canal. Quando tem uma dúvida, pessoal, entrou um caso assim, você sabe como fazer? E aí as pessoas vão compartilhando. Estou com um problema aqui no sistema, vocês sabem qual é a melhor solução? E acabam compartilhando. Eu sei que os juízes também têm. E hoje é uma ferramenta que é super utilizada em qualquer ramo, né? Em qualquer área, as pessoas acabam, por iniciativa própria, acabam criando grupos assim e vão compartilhando conhecimento. É desorganizado, mas às vezes é a única ferramenta que eles encontram para conseguir encontrar soluções para os seus problemas. Por isso que é sempre importante, quanto mais a organização estiver aberta a criar meios do aprendizado de fato ser compartilhado dentro da organização, melhores serão os resultados. Mais organizada será essa ação de emergir estratégias emergentes, de aparecerem estratégias emergentes. Os gestores de toda a área da organização precisam estar preparada para esse processo. Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. Espero que tenha ficado claro para você essa relação entre aprendizado e as estratégias emergentes. Deixe seu comentário, porque você compartilhando o seu conhecimento vai aumentar ainda mais o conhecimento de todos nós que estamos aqui participando. E, no final, o resultado sempre vai ser positivo para a sociedade. Muito obrigada, até mais!